Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, e hoje uma entrevista especial com o Dr. Daniel Fleming. Daniel Fleming é o convidado dessa noite, e Daniel Fleming, ele é professor na Universidade de Nova York, né, University New York, e é um exímio pesquisador, ele tem PhD por Harvard. E hoje, nessa entrevista, pessoal, juntamente com o nosso amigo Richter, que é o nosso intérprete, estaremos falando, convidado dessa tarde, né, perdão. Hoje estaremos falando sobre a obra dele, de Israel, né, Yahvé, antes de Israel, essa obra aqui, que para mim foi uma das obras mais interessantes que eu já pesquisei, que eu já li, tá, ainda estou lendo. E nós vamos pedir que o doutor Daniel Fleming se apresente, ele se expresse qual o trabalho dele, tá, onde ele trabalha, qual o departamento que ele atua. Muito bem-vindo, doutor, fique à vontade. Welcome, Dr. Fleming, and you may talk about a little bit of you. Where do you work, where did you graduate, and everything you did until now about the work you do, please. So, I have my PhD from Harvard University. Tem seu PhD na Universidade de Harvard. And I said... Travou? Travou aqui. Aqui tá normal. Tá me ouvindo? Ele travou para nós. Deixa eu ver aqui no YouTube. É o Dr. Fleming que travou aqui para nós. Ele travou. Uhum. Vamos aguardar um pouco. Pessoal, ele deu uma travada aí, tá? Vou aguardar lá para ver o que houve. Poxa, cara, isso é obra do diabo, só pode. Eita, nós caiu. Agora ele caiu. Bom, vamos esperar, justamente, né? Nessa hora. Justamente nessa hora. Ele nem se apresentou direito. Pessoal, vamos aguardar um pouquinho aí, porque ele já vai voltar, tá bom? Então, o Dr. Daniel Fleming, pessoal, ele... quem não conhece as obras dele, tá? Investiguem para saber quem é o Dr. Daniel Fleming. Depois eu vou ler todos os superchats. Tá? Antes de mais nada, então, vamos agradecer aqui o Diego Narim, que presenteou com 5 assinaturas. O professor Arilson também, que presenteou aí, se tornou membro do canal. Tá? A Priscila Lopes também está por aí. Muito obrigado, Priscila, seja bem-vinda. Tá? Todos que estão por aí, pessoal. Tá? Hoje a gente vai... como é que eu posso dizer? Hoje a gente vai aproveitar ao máximo aí a entrevista com o Dr. Daniel Fleming, porque ninguém melhor do que ele para poder explicar, né, como que ele chegou a essa conclusão sobre Yahvé, quem era Yahvé, o que era Yahvé a priori. Um ponto também que eu quero salientar com ele, que eu quero ver com ele, vai poder perguntar, mas aí eu vou selecionar. Pessoal, por gentileza, quem puder, vai bloqueando esses tipos de comentários aqui, ó, os moderadores aí do chat que estiverem aí, por gentileza, vai bloqueando esse tipo de comentário aqui, por gentileza, tá bom? Esse tipo de comentário aqui não agrega em nada, então são pessoas que não têm o que fazer em suas casas e vêm aqui perturbar, entendeu? Então, por gentileza... Tá bom? Pode apagar aí, deixa eu ir lá eu mesmo ir lá no... coisa lá, porque eu já tomo outra providência. Espera aí. Vamos ver aqui. São um tipo de pessoa sem qualquer escrúpulo, sabe? Galera que está chegando aí, boa tarde a todos aí, tá bom? Muito obrigado.
Valeu, José. Brigadão aí, tá? Boa tarde para ti também. Já tô banindo aqui esse tipo de gente. Boa tarde, Maicon, tudo bem? Fala, Iniciativa, tudo bem? Boa tarde. Arita por aí também, boa tarde, meu querido, seja bem-vindo. Décio Ateu. É uma entrevista com o Dr. Daniel Fleming, tá? E nós estamos fazendo aqui algumas perguntas para eles, vai ser sobre essa obra aqui, pessoal. Não sei o que aconteceu, caiu. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Boa tarde aí quem está chegando. Vamos falar sobre essa obra aqui, pessoal, ó. Yahvé antes de Israel, né? E nós vamos conversar, né, para ele poder explicar o que de fato, ou quem de fato era Yahvé e o que esse nome representava a priori. Tá só lembrando, pessoal, pergunta de cunho ofensivo, qualquer tipo de comentário ofensivo, não vai ser tolerado, tá? Não vamos responder, então assim, você quer fazer uma pergunta séria, aí sim, a gente pode colocar aqui o comentário, tá? Não tem nenhum problema. Agora, pergunta de cunho ofensivo não será tolerado, tá? Não será tolerado. Não sei o que aconteceu, tá? É a conexão, deve ser. Pode ser conexão, não sei onde ele tá. Apesar de que a internet lá é muito top, né, cara? Depende do lugar onde a pessoa tá também. Se for no interior, pode ter os mesmos problemas que aqui. Se a pessoa usar Starlink, quem sabe é um pouco ágil também, mas depende mesmo do lugar. Mas de modo geral é top mesmo, em comparação com o Brasil. Passando um e-mail aqui para ele, lá como não tem um WhatsApp, ele voltou aí, ó. Voltou. Okay. Maybe your internet crashed, right? Yeah, my internet crashed. So, but it came back. So as soon as it came back, sorry. No, it's okay. It's okay. Pode botar ele para cima, professor Mauro. Peraí. Peça ele para dar continuidade aí na apresentação dele. Mr. Fleming, you may continue, please. Well, you had asked just about my work generally, and I was trying to find a way to explain that I've worked both on the Bible and ancient Israel on one side, but from the very beginning, going back to when I was a student, I discovered a whole world of evidence, of writing, of culture from ancient Mesopotamia. Quando ele era, tirando essa parte do trabalho que ele já faz atualmente, ele voltou um pouco no passado quando era menor, né? Ele se encantou bastante com esse estudo do que era a antiga região lá, os povos de lá dessa região que era a Mesopotâmia. Certo. Está continuando a apresentação. So my work is divided between work on Mesopotamia and languages that I know from that world, and work on the Bible and language that I know from that world. And even for the book that we're talking about now, that combination of specialties was really important. Ok, então ele disse que o seu trabalho basicamente está dividido naquilo que é o estudo da Mesopotâmia e aquele mundo antigo e as línguas utilizadas naquela região, e a Bíblia, aquele mundo também da Bíblia em si, e a língua utilizada naquela região. E seu livro também aborda um pouco sobre esses aspectos. Certo, ele é siriologista, não é isso? Prof. Marcos asked if you are a Assyriologist. Yes, I am an Assyriologist and a biblical scholar. Both, which is somewhat unusual. Unusual? Oh, I didn't know that. Ele disse que é acadêmico bíblico e assiriólogo mesmo. Algo que não é tão comum assim. Apenas uma brincadeira. Peraí. Gilgamesh ou Yahvé?
He's just, Prof. Marco is just kidding right now. Yeah. Gilgamesh or Yahweh? Yeah. Who do I like better? What? Yeah, who do you like better? Oh, quem ele gosta melhor? Alguma coisa assim, Professor Marco? It's because that you say that you study the language and the people of that era in Mesopotamia and the Bible. That's So why he asked Gilgamesh or Yahweh. I wrote a book on Gilgamesh also. Really? Ele escreveu um livro sobre Gilgamesh também. Yes. Não seria esse aqui, ó? Não seria essa obra aqui? Is it this one? It's going to share the screen right Essa now. aqui, ó. It's with Sara Milstein. Sara Milstein. Foi com Sara Milstein. No, so it's not that one. In fact, wait a Não, second. não é esse daqui. Espera um momento. Não, essa daqui são cosmogonias. São cosmogonias. Espera aí. Ele vai mostrar aí. But it's this. Não, sim. É esse daí. Anyway, so. Fala para ele que tá na minha... Já vou botar no carrinho da Amazon. He says he's going to buy that one on Amazon. It was a lot of fun to do. Certo. Foi divertido fazer isso daí. Fala Vamos deixar ele terminar um pouco a apresentação, né, depois. Show de bola. Mr. Fleming, you may continue and finish your first presentation right now. Then we'll go to continue. Okay. Yeah. So I mean, in fact, it is the fields of biblical studies and of Assyriology are both so complex and difficult. They have a complicated relationship, and it's very hard to do both. So through my whole career, I've worked in both types of evidence and on problems that connect them. And in some ways, the book that we're talking about came out of that combination. Ok. Então, ele disse que durante a sua carreira, ele estudou mais essa questão aqui da Assyriologia e dos estudos bíblicos, né? Ambos são complexos, não dá para colocar isso à parte, mas ele tem focado muito que é para poder trazer, então, uma combinação disso para se entender um contexto real por detrás disso tudo. Um verdadeiro contexto que há por detrás. Beleza? Sim. Digamos que seria o mito como uma interpretação de mundo, seria isso? That would be myth, like an interpretation of the world, how they used to see back in there. This is for which? For Gilgamesh or for? For the Bible studying or Assyriology. I guess. I mean, I teach a course defined as myth, but I'm not that interested in the word myth. Like I tend to talk about ancient stories, and some of the stories involve gods, and sometimes humans talk to gods, sometimes the gods talk to each other, sometimes the stories are mostly about humans. So I mean, I understand the Bible and the people of ancient Israel to be part of a much larger world, and they share many things with that larger world. But I don't worry about the word myth. Sim, ele disse que não se preocupa muito com a palavra mito em si, né? O seu interesse é mais estudar a interação como aquele povo antigo tinha na sua percepção de comunicação com esses deuses, como os deuses também se comunicavam entre si, por aí vai. Basicamente isso. Certo. Mais algo que ele queira falar para a gente poder dar prosseguimento? So this is actually, I'm going to push you on language. So in Portuguese, like so French, in French, if you said there's histoire, which is both history and story. So I'm curious. And then they have different, like they have the word récit for a story. How would you, in Portuguese, what is the word for story? História. Yeah, it is. It's the same as French then, which is histoire. Histoire. Yeah, it's similar. Yeah. Histoire. No, but I mean, it's derived from the same. So it's just that for me, that's the category that matters. Ok. Ele disse que é uma curiosidade, ele disse que vai puxar um pouco no português que a gente está falando aqui, né? E disse que há uma similaridade entre algumas palavras, como, por exemplo, história. Em francês é histoire, em português é história. Essa é uma curiosidade que ele levantou aqui, basicamente. Como é que é?
Como é que é? Ele levantou uma curiosidade aqui só, enquanto a gente estava conversando, né? E achou interessante que no francês história se diz histoire e em português se diz história. É bem parecido. And it's similar in English too, Mr. Fleming. History, história. No, it's true. And story. Yeah. You're right. It's derived from the same root. Yeah. But there's a difference between history and story, or absolutely. So absolutely. Like so in English, history is the reconstruction of the past. Okay. And a story is just a narrative. It's it's an individual account of something from the past. Like you could tell the story of when you were young, or like the story of your childhood, or the story of the founding of Brasilia, or like those are stories in English. Okay, I'm glad you say that, because it will help me, to manage something here, because sometimes I misunderstood history with story, but it's great that you say that. Well, so go ahead and say something in Portuguese to your audience to explain. Yeah. O Daniel Fleming disse que há uma diferença no inglês entre história, history, e for us, história is the same for story or history, Mas ele disse que há uma diferença entre história, que seria history, no inglês, onde você vai estudar a história do passado, dos povos antigos, essa reconstrução toda de eventos passados, né, que povos fizeram. E story é como se você fosse, por exemplo, eu dou um exemplo aqui, né, contar, por exemplo, a fundação de Brasília. Você vai contar uma história da fundação de Brasília. Agora, history é, por exemplo, quando você vai em tempos bem remotos e reconstruir aquilo. Basicamente isso que ele falou. Então, isso vai ajudar também a contextualizar aqui algumas coisas. O que ele faz é history. É a história daquele povo antigo, entende? De tempos mais remotos. Agora vamos ao que interessa. É isso aí. Então, bom, pessoal, o primeiro ponto que nós definimos aqui foi o seguinte. Primeiramente, eu gostaria de saber o que motivou o Dr. Daniel Fleming a fazer essa revisão, tá, sobre a busca, né, das origens de Yahvé. Okay, first point. Professor Marcos asked, what motivated you to make this revision and search for the history of the... Como é que é, professor Marcos? Desculpa, para escrever aqui a última parte. O que o motivou a fazer, né, a refazer essa pesquisa sobre as origens de Yahvé? What motivated you to make this revision of the Yahvé origins? So it really came out of being a teacher. And at New York University, we have PhD students, so I'm training other scholars. And a particular student asked me the question, what I thought was the oldest evidence in the Bible for Yahweh. Isso começou por questão da faculdade em si, né? Porque ele estava dando aula em PhD e havia alunos do PhD que faziam perguntas sobre onde é que houve essa aparição, a primeira aparição de Yahvé na Bíblia, ou Yahweh, né? You may continue, please. So then, when I started thinking about it, and it's the kind of topic that scholars in my field know about. Like everyone has to know something about. It's a really big question. But go ahead. E quando ele começou a pensar um pouco sobre isso, ele viu que os acadêmicos da sua área pensam sobre isso. É algo que eles sabem, entende? É basicamente algo que você tem que saber sobre. But then when I started looking more closely at the evidence, I realized that I was not satisfied with previous explanations. Daí ele começou a olhar mais próximo das evidências e se apercebeu que não estava satisfeito com algumas explanações ou evidências que diziam sobre esses assuntos. Certo. Isso estava relacionado, por exemplo, à hipótese kenita e midianita, uma insatisfação com isso, na verdade, talvez. Did your insatisfaction was related to the Midianite and o outro? Kenita, hipótese midianita e kenita. Was this because you were not satisfied with the hypothesis with the Midianite and Kenyanite hypothesis? I believe that's how it's spelled.
Yeah. Kenite. Okay, thanks. Kenite. Partly, right? This is what I had learned, and what most people think is that Yahweh originated in the lands to the south of Israel. That's what the Midianite hypothesis is. Mais ou menos isso, porque a hipótese midianita diz que Yahvé se originou. It was originated where? Sorry, I didn't. No sul. No sul, isso, disse no sul. In south of Israel, right? South. No sul de Israel, isso aí. What sort of Arabia, maybe? Arábia, talvez. Jordan. Arábia. Inclusive tem acadêmicos aqui no Brasil que sustentam, inclusive eu mesmo já sustentei que Yahvé era um deus árabe. Procede? There are some scholars that used to think, and Professor Marcos too used to think that Yahweh was maybe a divinity from Arabia. Yeah, that would be a version of the Midianite hypothesis. Isso é uma versão da hipótese midianita. Poderia ser uma hipótese dela. Sim, por causa do sogro de Moisés na Bíblia, né? Que era um kenita. Yeah, because of the father-in-law of Moses, that was a Cunite, right? Cunite, that's the term. Yeah, Kenite. Kenite, thanks. Yeah. Certo. Well, yeah, so I mean so one of the things that I do in the book, which is, I don't know, it's not the most exciting part of the book, but it's important, is I go back to the beginning of the hypothesis. It's very old. It was from the 1800s. And in the beginning, it was purely from the Bible. It was just what Professor Marcos said. It was derived from Moses and the stories in the book of Exodus. But then, go ahead with that. And then... Sim, ele concordou com essa parte, disse que é uma hipótese, inclusive, dos anos 1800, por aí, né? Uma hipótese antiga. E, primeiramente, essa hipótese tem mais uma pegada bíblica, assim, né? Por causa do que diz lá na Bíblia em si. Mas ele vai continuar agora. Then there were two more stages. Like so then really just understood as confirmation, this famous scholar named Albright came up with the idea that certain poetry in the Bible is very, very old. And you could see these depictions of Yahweh, coming out of the south in order to go to war to fight for Israel. So that was understood to confirm the Moses story. What's the name of the scholar, please? I forgot about William F. Albright. So Albright. He's the one that came with this hypothesis or theory, I think. Yes. That's right? Então, Albright veio com essa teoria de que não poderia ser uma... William Fox Albright? Yes. Ok. De que não, Yahvé é uma divindade que deve ter vindo aí do sul de Israel, mais ou menos dessa região aí. Certo. E parece que também Frank Moricross poderia ter, na obra dele ele conta que Frank Moricross poderia ter feito essa revisão, mas parece que não fez. Yes, and Cross, so I think I understood. So, okay. so it's okay. So Frank Cross was... So you don't need me here. I'm going out. No, we'll die without you. Yeah, you make it. So Frank Cross was Albright's student. And one of the most important things that Cross did was he took this idea that was actually Albright's idea and he developed it much more completely. O Frank foi estudante do Albright e ele pegou essa ideia e desenvolveu mais de forma melhor. Certo. Frank Moricross, né, em Memory, um grande acadêmico também, mas eu fiquei curioso porque o senhor, na revisão feita pelo senhor, o senhor parece ter partido das primeiras evidências, parece que uma em Amara Oeste e outra em Soleb. But Marcos got curious because in your revision, it looks like you took the first evidence from... Como é que são os lugares, Marcos?
Amara West. Amara West. Yeah, Amara West. Soled. Soled, okay. So in a way, then, when I was describing the history of the Midianite hypothesis, it started with the Bible as number one, then number two was the idea of still in the Bible, old poetry, and number three was the discovery in the 1940s of the name Yahweh at Sola in Egypt. Like, actually, it's even Sudan. It's way south of, I don't know, the pyramids. It's up the Nile River in Sudan. Both of these sites are in Sudan. May you repeat the 3 points, please? So the main point is that before me, like in the 1940s. Antes dele, nos anos 40. Okay, that in the 1940s, the name Yahweh was discovered. O nome Yahweh foi descoberto. On two temples. Em dois templos. In Sudan. No Sudão. Yeah, and the names are Soleb. E os nomes são Soleb. Yeah, there's the picture. And yeah, there's a map. And Amara West. They're very close to each other. São bem próximos, Soleb e Amara West. O nome já veio achado nesse templo aqui. Professor Marcos is making a circle there. Yeah. Yes. Okay, Soleb e Mara West, ok. Pergunta ele se eu fiz o dever de casa se eu fiz o dever de casa corretamente. Se eu tô indo bem, pelo menos, no dever de casa. Professor Marcos asked if he's doing great right now. Oh, yeah. Obrigado. Right. But so I guess so that I had different ideas, but it's absolutely true that the idea that really made me change my whole approach was from this evidence. Ele tem muitas ideias, mas a ideia que fez ele mudar o seu ponto de vista foi sobre essa evidência daqui. Certo. E parece que essas evidências... Vai continuar. Sorry. You may continue, please, Mr. Fleming. Well, just that this is where it seemed that past scholars simply had not understood what the name Yahweh meant in Egyptian. Past scholars, right? Yeah. Parece que acadêmicos posteriores, né? Parecia que não entendiam também o que esse nome significa aí em egípcio, por aí. Foi isso que o senhor disse, senhor Fleming. Yes. Do you have something more to... Do you have if you have the book, so somewhere in that chapter is the chart with the list of names connected to Shasu. Se você próximo dessas páginas aí, yeah, it's close. Você tem um gráfico onde fala sobre that talks about. Certo, vou pegar agora. Keep going. Continua indo. Okay, so that's the chart. Not yet. Aqui? Like that's there. That one. This one? Yes. Aqui? Okay, é aqui o gráfico, sim. That's the chart that. May you repeat, please? So this is a transcription of the names that were found on the oldest Egyptian temple. Essa é a transcrição dos nomes que foram encontrados nos templos antigos egípcios. Pergunta a ele se ele pode só dar uma esclarecida por exemplo, nessa transcrição aqui. O que seria isso aqui? Taxa Su Trubru, que é o que eu vi lá escrito. Taxa Su TRBR. If you may explain quickly what means this Taxa Su what? Taxa Su o que, professor? I know. So I your audience must be incredibly patient. Yes. That's true. O que ele falou? A audiência deve ser muito paciente. Oi? A tua audiência deve ser muito paciente.
Não, fala para ele que a audiência, fala para ele que a audiência está alta e a audiência está gostando. They're loving a lot. So this temple included, and if you were on the chart with all the columns, so what they inscribed on the columns was a map of the world. Na coluna do templo que eles escreveram era um mapa do mundo. Yes. Yes, and so they put the names of every people and place that they knew. Colocaram o nome de todas as pessoas de lugares que eles conheciam. E so go back up to the map with the 12 circles. Volta ao mapa com os 12 círculos, por favor. Right, so just almost, there, this one. Right, so in the temple, the left side is the walkway. No lado esquerdo. The left side, that side, yes. Esse lado aí. And then the right side is like the shadows. It's far away. So the left side is the light way, and the. Well, so when I say like if you were walking into the temple, okay, you would walk where it says temple entry. You would walk there. Ok. Se você entrasse no templo, verias um lugar que estivesse escrito entrada do templo e caminharias por aí. That's the left side, right? Yes. É o lado da esquerda, aí nesse gráfico. Right. So do you see the circle that says N4? Marco, volta no gráfico só. Ele ainda está no gráfico. Esse aqui? Aumenta no N4, lá no lado direito. Yeah. Lá, so N4. It's the right, there it is. Yes. Uh-huh. So that is the pillar that has the Yahweh name on it. Essa era a coluna no templo que tinha o nome Yahweh. So every single circle represents a column, that's right? Yes, every circle is a column. Isso. Pessoal, para quem não entendeu, cada círculo desse gráfico representa uma coluna lá do templo. E cada coluna tinha uma inscrição. Então, nós estamos analisando aqui a coluna N4, que seria esse círculo N4, para vocês entenderem, beleza? So, when we're trying to figure out why is the name Yahweh on this temple? Então, estão tentando descobrir por que tem o nome Yahweh nesse templo. We have to think of it as part of their map of the world. Temos que pensar como parte do seu mapa do mundo. Certo, and it's not a big part, right? They put it on the column that is farthest away from where you would walk. E não é a parte maior. Eles colocaram essa inscrição numa coluna que estivesse muito afastado de onde você pudesse caminhar se estivesse lá no templo. And this is not because the people weren't important for themselves, but for the Egyptians, they were far away and not people they knew well. Então, para os egípcios, isso meio que simboliza esse afastamento dessa coluna de estar num lugar assim meio esquecido, né? É porque colocaram sobre um povo que estava assim meio que afastado, que não tinha tamanha importância assim para os egípcios. Uma pergunta, se me permite uma pergunta. One question, please. Okay. Chassu, Habiru, são os mesmos povos, os mesmos grupos? Ou há uma dicotomia, um antagonismo aí? It's the same people or they are different? They're different. São diferentes. But they both are ways of... Era só essa dúvida mesmo. They're both ways of naming groups that the Egyptians did not understand. Mas é uma forma de determinar grupos e os egípcios não entendiam direito. Certo. Então, mas o Chassus era um dos grupos. O Chassu era um grupo, certo? O Chassu, um grupo, ou era um grupo numa terra, eles tinham uma terra, melhor, deixa eu reformular minha pergunta. Os Chassus tinham uma terra, certo? E dentro dessa terra dos Chassu havia um outro grupo, haviam vários grupos, certo? But this Chassu had a land, and inside of that land, there were other people, other ethnies, for example. Well, so this is so in general, I think that the Apiru, which is the other name that Professor Marcos asked about, were
For instance, like in letters that were found in the land of Canaan, they use the name Apiru often. And these are the sort of people who might live in villages, but they also had herding groups, and they were tribes people, and they were not the rulers, and they resisted Egyptian control. But they were very close by, like the Apiru. Apiru era um povo mais, assim, tribal, que estava lá no meio, conhecidos pelos egípcios, só que não eram... Os egípcios conheciam eles, controlavam inclusive, porém não tinham, assim, tamanha relevância. Seria mais como um povo, assim, que, enfim, está lá fazendo suas coisas, não é um povo que tivesse um poderio, assim, para bater tamanha relevância. So you ready for the Shasu now? Like, let me try to answer the Shasu question. Sim, ele vai tentar responder sobre o Shasu especificamente agora. Era só uma dúvida mesmo, era só essa dúvida, porque há uma confusão aqui no Brasil sobre quem eram os Shasus e os Apirus. Só para a gente fazer essa dicotomia, para ficar claro para as pessoas que os Shasus não eram Apirus, tá? Hebrew? Well, so that's another question. But let me try the Shasu Apiru thing again. So for the Shasu were nomads. Like they did not live in towns. Shasus eram nômades, eles não viviam em cidades fixos, não. So then if you think, how could you have a Shasu land? And this is where my understanding of Brazil will be very inadequate. Okay. But here's an idea. Like, so if I picture Brazil, there would be the cities and the areas right around the cities. Translate, and then I'll do the next part. Ok. Os Shasus eram nômades, mas por que está escrito lá Shasu Land? Ele disse, o Dr. Fleming disse que vai usar agora Brasil como exemplo. Você tem Brasil, Brazil Land, and what did you say? So I mean so for the country of Brazil, yes. Start with the cities and the land, the where most of the people live, right? Around the cities. Ok, imaginem o Brasil. Nós temos o Brasil e temos as terras e cidades que estão aqui pelo Brasil. Yes. Okay, that's Canaan. That is Canaan will be Canaan, that's right. Canaan. Yeah, Canaan. Canaan. Yeah. Ok, Canaan é Canaan, no caso. Okay. Será Canaan, ok. So then, imagine going into the country of Brazil, the countryside, right? Away from the cities. Agora pense em ir no interior do Brasil. But not the jungle. Mas não no meio da selva, no interior. Yeah. Yes. Would be like in farms, right? Things like that. But small, right? And okay. So this is just approximate, right? Like, but that's Apiru. Então, os Apirus eram mais um povo que vivia assim, mas imagine o Brasil. Você tem as grandes cidades, regiões metropolitanas e tal. Os Apirus seriam um povo que estariam mais no interior, dentro do Estado brasileiro. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá. Now, of course, it's a completely different landscape. But in a way, Shasu would be what you're calling the interior, right? Yes, the interior will be the countryside. Really, though, like jungle, like what the people that don't have regular contact with, or they do, but I mean, you don't know where they live even, right? For example, we have tribes here. We have indigenous tribes, for example. That's right. Indigenous tribes, like it would be. This is a kind of way. Would it be a great example, a better example to use? No, like I mean, I just think that because you can picture your own country, and even though it's not a precise comparison, it at least gives an idea, right? Like that when you say Shasu, it's more like imagining for the Egyptians, they were picturing people like what would be in the interior of Brazil. Ok. For them. Então, o Dr. Fleming tentou usar um exemplo atual que é para a gente poder entender a questão dos Shasus. O que é que acontece? No Brasil, nós temos, como eu disse antes, né, regiões metropolitanas, grandes cidades e afins, temos o interior, e Shasus seriam, corrigindo aqui, né, seriam mais ou menos
povos que você nem sabe onde estão, mas dentro do território brasileiro, como no caso de alguns indígenas. Então, os egípcios lá no passado enxergavam os chassus dessa forma. Não que o exemplo é só para esclarecer essa ideia, né? Mas a questão é que os egípcios lá no passado enxergavam os chassus dessa forma, assim, como se eles fossem um povo assim isolado, que está aí num canto, que você não sabe mais ou menos onde estão, algo assim, mas tem o conhecimento deles. É basicamente isso. Os chassus, yes, chassus. Os chassus, Tá. sim. Mas a pergunta que não quer calar também, que aí também, por mais que, né, eu já tenha pesquisado, já tenha compreendido, mas seria importante ele trazer a posição dele pessoalmente sobre uma questão interessante. Se o chassus tem algo a ver, ou melhor, tem alguma relação com os israelitas, ou os ditos hebreus? In your thought, do chassus have a relation with the Israelitas? In inglês seria the people of Israel. How do I say it in English? People of Israel. No, people of Israel. It's okay. People of Israel. Okay. Did they have a relation? So they're older, right? So this is we're doing pretty well, actually. We're getting close. So for one, my basic idea that is quite new for Yahweh in the evidence from Sudan is that if you go back to the other list that had the list of names, like land of Shasu, and then se você for numa outra lista onde fala a terra de Chassu e por exemplo, tipo, o que o Mr. Fleming falou até então. That's right. There. This one, okay. Yes, right. Yes. So what this is it's a list that says land of Shasu, Turbor or something. Land of Shasu, Yahweh. Land of Shasu, Samat. And so Yahweh is the name of a group that is part of the Shasu land. Yahweh é parte de grupo da terra de Shasu. Yeah, exactly. Não Deus? Not God. Not exactly. Not God. Não Deus, exatamente. Não Deus. É um povo. You said earlier that Shasu are older than the Israel people, right? So this text that you're looking at is from about 1400 BCE. Esse texto que vocês estão vendo aqui é de mais ou menos 4.000 anos antes da era comum antes de Cristo. So I mean, this is very, very old. It's before Moses, right? I mean, Isso é muito, muito velho, antes de Moisés. So then this is where, like, Mas, so this evidence is not God or a God. Essa evidência não é de Deus ou Deus. It's the name of a group, a people. É o nome de grupo de pessoas. And what appears to me to have happened is that this group, que pelo que me parece é que esse grupo, that this group came to be identified with a God that shared its name. Veio se identificar com Deus que compartilhou esse mesmo nome. So I don't know for Professor Marcos, he's read more, but mas a priori, if you think of Ashur, não sei se o professor Marcos chegou a ler pouco mais, mas se você pensar sobre Ashur, that's right, Ashur. Ashur is the city that was the origin of the great empire of Assyria. Foi a cidade de origem do grande império da Assíria. Does this make sense so far, Professor Marcos? Isso faz sentido, professor Marcos? So Ashur, I don't know if this is something you've encountered before, but Ashur is both the name of the city. Ashur é tanto o nome da cidade and the name of its God. E o nome do Deus. Deus lá, provavelmente. So the people and the God had the same name. Então o povo e o Deus tinham o mesmo nome. That's the same with
Shasu that we are discussing right now, right? Well, with Yahweh. Yeah, with Yahweh. Sorry, Yahweh. Yeah, sorry, right. Yahweh. So, right. So, yes, right. So what appears to have happened is that the name Yahweh as a God was identified with the people, that the people thought of themselves as, I mean, that then in the book I described, there's even the phrase in the Bible as the people of Yahweh. And they thought of themselves as, I mean, the Bible says this in a few places, including Judges 5, the Song of Deborah. Por exemplo, o doutor Daniel Fleming deu um exemplo, né, sobre Ashu, quando ele falou dos assírios. Então era um povo que tinha o mesmo nome do Deus aí. O mesmo acontece com Yahweh aqui. Yahweh era nome de um povo, mas também nome de um Deus. Parecia que existia essa associação entre o nome de um povo com o nome de um Deus. Tanto que se formos olhar lá na Bíblia, em Juízes 5, é citado como o povo de Yahweh. Esse era o ponto que eu queria pegar. E isso caracteriza muito ao nome de um povo. Tem uma parte na obra dele que ele fala sobre essa associação, inclusive... There's a part in your work that you talk about this association, this relation. Inclusive, o que me parece, ele vai traçando essas associações, vai falando dessas associações. Rafael Patai também cita alguma coisa em sua obra Mitos Hebraicos. Rafael Patai e Robert Graves. And it looks like you talk about this association and Rafael Patai talks fala alguma coisa sobre isso, fala alguma coisa sobre essas associações, mas ele enfatizou bem sobre essa questão da associação da cidade com a divindade. Mas, a priori, o nome da divindade, ela é anterior ao nome, à divindade, a ideia da divindade, ou a cidade já é criada pensando na divindade, nesse caso. Você perguntou se o nome do povo é anterior à constituição antes da divindade ser moldada, tá? Antes da divindade ser, digamos ali, estar presente, tá? Ou, no caso assim, o nome, se ele é pensado, se dá para a gente saber se o nome é pensado primeiro, vem anterior ou posterior o nome. Isso que eu quero saber. So, Professor Marcos said that Rafael Patai talked about this too, but you made it like better talking about this. And he asked if the name Yahweh was the name of a people, then the name of a God, or if it was something that came at the same time. The people had the name Yahweh, and at the same time they called Yahweh. It's a really the name Yahweh to their God. So number one, very good question, which I don't always say. And number two, we don't know. But those are the primeira questão, uma boa pergunta. Like the evidence is older for the people, and that's here. Because we don't ever see the name Yahweh for a God or the God for 400, 500 more years, at least historically. Did I come back? You're back. Do you want me to say that again? Yes, my internet crashed a little here, very fast. I didn't listen to the last. Okay. So the evidence that we have, this evidence is older, and this evidence is for a people. O Dr. Fleming tinha dito antes que com ambas as perguntas não dá para dizer, não dá para responder lá muito bem, né? Não tenho certeza. Só que a evidência mais antiga que se tem é da questão do povo. But what Professor Marcos asked is exactly the right question. Like, it is possible that at least the name of the people and the name of the God could exist at the same time. Sim, a pergunta que o professor Marcos fez são interessantes, mas há uma possibilidade de que, ou o mais possível, pode ser que o nome do povo e da divindade possa ter surgido ao mesmo tempo. Pensado ao mesmo tempo, né? Porque não dá para saber. Porque na obra dele, ele enfatiza o seguinte, abro aspas, Yahvé é apenas um nome de um grupo entre um conjunto de 4 ou 5 das unidades principais de algum todo que o Egito conhecia. In your book, you say that Yahweh was the name of a people,
that made part of a huge group of a people, right? This is does he mean the Egyptian evidence? Tem a ver com a evidência egípcia, professor Marcos? Sim, na lista de Soleb. Yes, in the list of Soleb. Yeah, exactly what he said. That it's so if this is again, the Egyptians are looking into the interior in a way, like to use the Brazilian comparison, and they see that there's a land where the Shasu live, far away, and absolutely, like one thing that's important also for my idea is that there seem to be only 4 or 5 groups in that Shasu land. Sim, como ele disse antes, né, os egípcios antes viam como mais um povo assim do interior, como usando a analogia do Brasil aqui, e parece que existiam 4 ou 5 povos que estavam mesclados aí. Yahweh was one of this group. Right, and then Yahweh was one of those groups. Okay, Yahweh era um desses grupos aí no meio desses 5 ou 4 que tinham por aí, nesse interior aí que os... Grupo pastoril, né? Nesse interior que os egípcios observavam. Will be Pastor. Não sei se é o termo certo. Deixa eu ver aqui só rapidinho, para não confundir palavras aqui. Pastoral group. Was it a pastoral group? Yes. Sim, era um grupo pastoril, no caso. Certo, mas podemos, porque a grande questão, aí eu vou ser bem, até me pediram aqui para falar mais pausadamente, obrigado, Marconi, a questão é, Richter, se essa divindade, ela era, digamos assim, melhor, vou reformular a pergunta. Há alguma ideia de como o processo do nome ter se tornado divindade? Já acho que fica meio difícil, mas se a gente consegue descobrir, ou se a gente tem alguma menção, tá, ao longo da pesquisa dele, como que foi essa apropriação pelos judaítas? Não sei se você compreendeu o que é que eu reformule. Pode reformular de uma outra forma? Vamos lá. Se a gente consegue descobrir, se nas pesquisas dele, ele conseguiu, pelo menos, chegar próximo de como os judeus, tá, se apropriaram dessa divindade, começaram a adorar esse nome. In your research, do you have an idea of how the Jews brought this idea of Yahweh as a divinity to them? So I don't think that it's just to pause, I appreciate how it's wonderful that you're interested, and it's so hard between our different languages and the complicated ideas to explain. So I'll try. Because in a way, even the name Israel, the name Jew is from Judah, the kingdom. Are you with? You can translate if that. Sim, ele disse que, em primeiro lugar, está agradecido e feliz por, apesar dessa dificuldade, estamos fazendo aqui o esforço de poder traduzir essas questões, né, e conversar sobre isso também. O nome judeus vem do reino de Judá. Vai tentar explicar essa questão. Yes. So for the period when the Bible was being written, like all the prophets are from this time, there were 2 kingdoms, and one was called Israel and one was called Judah. Na época que a Bíblia estava sendo desenvolvida, havia 2 reinos, um chamado Israel, outro chamado Judá. And so the Jews belong to Israel, but they also have a specific heritage in this southern kingdom of Judah. Então, os judeus pertenciam ao reino de Israel, mas eles tinham uma specific heritage, I said. Heritage. So, this word is in skipping French, my head. One would say héritage, but heritage. I totally forgot this word. Sorry. Yeah. So what would it be? Let me think of another word.
But I mean, they were from the same kingdom of Israel. It's but well, they were two kingdoms, right? So, but they shared a culture. They shared the same God. Ok, eles eram dois reinos separados, mas compartilhavam a mesma cultura e o mesmo Deus. I got it now. I could understand. Right. But then the question is, like, what came before that? Mas a questão é, o que veio antes disso? Right. So now the Bible says, okay, what came before that was the 12 tribes of Israel. O que veio antes, a Bíblia diz, então, que veio antes disso eram as 12 tribos. And those tribes they had ancestors that were the 12 sons of Jacob. Essas tribos tiveram ancestrais, que eram os 12 filhos de Jacó. But if you start to look deeply into the Bible's stories, mas se você olhar profundamente nas histórias da Bíblia, many of the stories do not assume the whole system. Essas histórias não assumem todo o sistema. So, for instance, if you go to what's called the Song of Deborah, I don't know if this is something people would know. It's Judges chapter 5. Yeah, Song of Deborah, Judges chapter 5. Então, se vocês forem no Song, right? Song, yeah. Ok, se vocês forem nos cânticos de Débora, em Juízes 5. It's a poem that is about how people associated with Israel fought against an enemy invader. É sobre como o povo de Israel lutou com um povo inimigo. There's a guy named Sisra. There's a guy. Yeah, he's the enemy. The enemy has a name. Um inimigo, cujo nome era Sifra. Sifra. Do you know the name Yael? So Yael. There's a woman named Yael who kills. Yeah, she kills him. Tem uma mulher chamada Yael que matou esse Sifra. Vou colocar aqui para a gente poder pegar aqui. So there's a relation between Yael and Yahweh. No, actually. Right. No? Oh, okay. Yeah, Yael, it just sounds similar. It means, It's funny. It means a kind of deer, like a antelope, or you know what I mean? An animal. Mm-hmm. Antelope. Yeah, exactly. An animal, actually. An antelope. Like a gazelle or something like that. Yeah, exactly. But so it's just like when you read the description of the names for that battle. Quando você lê a descrição desses nomes para a batalha, it has many of the same groups. Tem muitos desses mesmos grupos que. But not all. So, mas não todos. So, for instance, there's a group called Gilad. Like Gilead. It's one of the group there. Yeah, one of the Tem grupo chamado Gilad. There's another group called Machir. Tem outro grupo chamado Machir. And the group called Judah is never there. E o grupo chamado Judá nunca esteve lá. So it's just to say that this is one example of how it's one example of how when you look deeply at individual stories in the Bible, esse é um exemplo de quando você olha histórias individuais na Bíblia, then you can see hints of what the land might have looked like before the kingdoms, like before it was just Israel and Judah. Você pode ter uma ideia de como é que aquelas terras se pareciam antes de ter os reinos de Israel e Judá. So let me try another wild comparison. There would be some countries I might do this better for, but I'm going to try Brazil again. Vai tentar fazer outras comparações usando o Brasil não. Okay. So when did Brazil become Brazil? Like quando é que... that's a question. You know, I don't know. Like, no, but say the question. Like what? Quando é que o Brasil se tornou Brasil? Like, and then go back. Like, I bet volta it para was trás. not, like in 1500. Let's say the year 1500. So Yes. 500 years ago. No ano 1500. Was Brazil? Brasil era Brasil? What was it named?
Qual era o seu nome? Did it have one name? Tinha um nome? And my guess is no. No meu parecer, não. So what I would guess for the land that is now Brazil is that if you went back even 500 years, you might have some first Europeans at the very edges, like starting to show up. Se nós voltarmos uns and then anos atrás. And then there would be groups, like there would be the ones in the interior, that would be small groups. The bigger was Tupi, the indigenous group, the bigger. In this area that we call Brazil right now was Tupi. Yeah. Okay, right. So I don't know, right? But yeah. But I bet that in a great land like Brazil, there must have been some bigger and stronger groups. Yeah, no Brasil, se nós voltarmos para o passado, na época que os europeus estavam chegando aqui e tal, nós não temos um Brasil enquanto um país, enquanto Estado, né? Mas haviam grupos que dominavam o território. Ele está usando isso como analogia para o que vai explicar depois. Certo, a gente está compreendendo. But you see, I mean, so it's so hard because of the Bible to think of Israel that way. Like, because of the Bible, it's just natural to think it's the people of God were there, the land was called Israel, or Israel and then Judah, and that's what it always was. So, go ahead. Na Bíblia que parece que sempre que tinha já lá o Estado de Israel, tinha Judá, mas a situação era parecida com o exemplo que o Dr. Fleming deu com relação ao Brasil, quando não era um território estabelecido assim, com fronteiras e tal, e havia grupos aqui que dominavam algumas partes. Era mesmo que lá, naquela época. So what I'm picturing, this actually comes back to Professor Marcos's question about Israel and Yahweh. Então, o que ele está visualizando aqui tem a ver com essa pergunta que o professor Marcos tinha feito sobre Israel e Yahweh. So we know that the name Israel, that there were people who took the name Israel very, very long ago in the land, because there's another piece of evidence from Egypt, not as old as the one in my book, but there's something called the Merenptah monument. Então, Merenptah will be Merenptah. Yeah, Merenptah. It's the Egyptologists call it Merenptah, but it's Merenptah is okay. Ok. Esse nome Israel que nós vemos, por exemplo, o nome de Israel que nós vemos lá, que seria para o Estado de Israel, né? Apesar de terem carregado esse nome, nós vemos, por exemplo, na estela de Merenptah, esse nome também, Israel, por aí. Existem evidências para isso, no caso. Certo, mas Israel, um grupo à parte, e depois se juntam, certo? Israel e Judá. Israel has a group before, separated from other, then getting along with, com qual grupo? Judá. Yeah. And then getting along with Judah. That's right. Judah. Yeah. So, but I mean, though for the name Yahweh, like I think that in the same Deborah text, when at the very beginning of the battle description, there's the phrase is used, the people of Yahweh. In the Deborah text of Judges, that's right? Yeah, of Judges. They're called. Yeah, so together, all of those different groups are called the people of Yahweh. So that was people of Yahweh was one of the group they were fighting with. It was an overall name. Like for all the groups together were the people of Yahweh. But they were not the people they were fighting with, just to understand. No, that's the good guys. The good guys, okay. Are the people of Yahweh. Ok, então havia grupo chamado Povo de Yahweh. Não era necessariamente nome de uma divindade, né? Isso podemos ver lá em Juízes, nesse canto de Débora. Na própria obra dele, ele fala, inclusive, Thomas Schneider, que publica, né, uma evidência do novo reino do Egito para o nome pessoal teofórico semita ocidental. Adonai Roel é Iar, né? Meu Senhor é o pastor de Iar, também aparece, né? Adonai Roel Iar, certo? O que corrobora com o argumento dele, que ele fala da questão do nome teofórico Iar.
Tá? Então, basicamente, vai se associar à questão da divindade, porém, a priori era só o nome de um povo, correto? Tá, isso é para perguntar para o Daniel Fleming ou para São Ponto? É que tem palavras que você usou aí que são técnicas que eu não sim, perdão. Formular. Deixa eu botar aqui, que aí fica mais fácil para ele poder, até para ele visualizar. Tá? He asked something, but he used very technical terms that I don't understand, actually. Aqui, so he's going to show here. Ó. Serve as a guide. I know him, yeah. Sim, eles que conhecem o autor. Yeah. Professor Marcos Vaz. É isso aí. Pode ler isso aí. Ó. Um detalhe disso aqui, ele coloca sobre essa questão do nome associado a uma região, por exemplo, aí, ó. Esse é o livro do Mr. Fleming. Foi só para eu poder estudar, entendeu? He's pointing something here to say that in your work you say that there is a additional detail that could contribute for a question. Thomas Schneider, I think that's how it's spelled, published evidence of the New Kingdom of Egypt for the name for the. This is the technical. It means this is a personal theophoric name. Theophoric. Theophoric. Okay. What it means is like my name is Daniel, and it's a theophoric personal name because the name El means God. So my name Daniel means God is my strength. Ok, ele disse que, por exemplo, o nome dele, né, o nome do Daniel Fleming é Daniel. E El é nome de um Deus. Então, é um nome teofórico. Porque, what it means, sorry, Daniel, what it means? It means God is my strength. Que significa Deus é a minha força. But you may continue what you were saying, please. This is what Thomas Schneider was describing. He found a name in Egyptian that he thinks might be based on Yahweh. But the name just has the first part, which is Yah. And I don't know whether he's right. Like, I mean, it's... Ele não sabe se o Thomas está certo, porque ele encontrou esse nome aí, que seria então do egípcio, like, que o nome só tem a parte Yah, não está completo. You may continue, please. So he's a very good scholar, but I just don't know whether this evidence is part of the evidence for Yahweh. Ele é um ótimo acadêmico, mas o Dr. Fleming não tem a ideia se é uma boa evidência para esse nome de Yahweh. Não, yes, eu vi porque na obra ele faz a citação, mas ele vai colocando embaixo as suas proposições sobre a questão do nome, que, na verdade, a priori, não se tratava de uma divindade, sim de uma... É como se fosse uma insígnia, né? Perguntei se é isso, é como se fosse uma insígnia que marcava um povo. Espera, o nome Yahweh? Isso, Yavá. Yavá. He asked if the name Yavá was an insignia for these people. Insígnia para o povo, né? Para marcar o povo, né? Isso. If it was an insignia to mark these people. So I think that it was the name, yes, that it was the name of one group of the Shasu people. But it was an insignia, like a symbol or something like that? Yeah, I mean, I think it was just their name. Like, so Israel is the name of a people. And in that way, like, and Judah, Yehuda, that's the name of a people. And similarly, Yahweh for that time was the name of a people. Ele pensa que era o nome do povo mesmo, Yahweh, como por exemplo Israel e Judá, como era o nome de um povo. Eu acho que tem um ponto que o Mr. Fleming não terminou, que seria a tua pergunta a pergunta que tu tinhas feito, professor Marcos, de como é que o nome Yahweh foi parar lá no meio de Judá, é isso, né? Isso. Mr. Collins, you may finish or continue what you were talking about. Yahweh, how the Jew people brought this name Yahweh to their side,
or Israel, maybe, I don't know. Yeah, Israel's probably the better connection. But again, like this is where Brazil is maybe not the ideal comparison, but the thing, this entire way of thinking won't make sense if we imagine that the same names are always in the same places, right? So just as Brazil in history came to take the name Brazil, and even if of course there were outsiders who came from Europe, but many people were already there, and their names even changed, like when as time went by and they became part of groups under Portuguese conquest, but then later they became an independent country, and then at some point the independent country took the name of Brazil, right? If you don't think this way, it won't make sense for ancient Israel either. You have to realize that the names, even where the people, some of them were always there, some of them were new, but the names changed. Ok. O nome de Israel parece que foi pego ou emprestado, né? Tirado de lá, propriamente mais provável pelos israelitas, né? Pelo Israel nessa questão. E como o Dr. Fleming tinha dito, com o exemplo aqui do Brasil, lá já tinham grupos, mas não havia estados constituídos, né? Mas, enfim, através desse processo é mais provável que esse povo de Israel tenha pego esse nome e levado para lá. Certo. Agora, tem um outro ponto que eu acho que é um ponto interessantíssimo, né? A gente sabe que não, ele já respondeu que não tem como a gente saber, né, como que esse nome chegou até ser uma divindade. Eu sei que esse processo é complexo. Mas um ponto a gente consegue ter uma tradução ou uma decifração do que se trata esse nome? Do que significa esse nome, Yahvé, de fato? So, Prof. Marcos said that it's difficult to know how this name Yahweh came to be a divinity or name of a god or a divinity, something like that. But qual foi a outra pergunta, professor Marcos, por favor? Não é isso, se a gente consegue, se há um consenso sobre a possível tradução ou a interpretação do que significa esse nome Yahvé ou Yahvá. Se há um consenso nisso daí, né? O que os acadêmicos se aproximaram ou conseguiram traduzir ou interpretar desse nome, o que ele significa, Yahvá ou Yahvé. What name Yahweh, Yahvá, or Yahvé means, what the scholars came to, what's the conclusion they came to about this name, with the translation of this name. So I don't have any better answer than people before. Não tem uma resposta melhor do que pessoas de antes. But it appears to derive from a verb. Mas parece que ele vem de verbo. And it's either the verb to be or the verb to live. Pode ser do verbo ser ou viver. Yeah. And so one thing about my work is that it does not solve that problem. Uma coisa sobre o meu trabalho e não resolve esse problema. It doesn't matter. Like the implication of my work, if it's true, is that the name Yahweh originated as the God of a people that took the same name. Então, o foco do seu trabalho foi mais falar sobre o nome de Deus que se originou junto com um povo. Go ahead. Junto com o nome também de um povo, e não como se fosse, uma divindade que veio e o povo é que adotou essa divindade. You also spoke with Mark Smith, I don't know what about, but the huge problem for the study of the religion of Israel has been that there are two names for God. Like
there are other names, but overall there's the name Elohim or El, that means God. Go ahead. Então, há um grande problema nesse estudo da Bíblia, né, quando se trata do nome também dessa divindade, porque tem vários, mas também tem dois principais, que seria o Elohim ou o El, que remetem a Deus. But the other name is Yahweh. Mas o outro nome é Yahweh. And the difference is that we know that the name God was already used by other groups. A diferença é que nós sabemos que o nome Deus era usado por outros grupos. The name God will be El. Yeah, El. Esse nome seria El. O nome desse Deus usado por outros povos seria El. Certo. Porque na obra dele... But the name Yahweh was not used. Like the name Yahweh is unknown outside. Mas o nome... Outside of Israel. Ok. Mas o nome Yahweh não era muito conhecido, não era usado fora de Israel. So for historians, there has been this long question of where did Yahweh come from? Because he's not known anywhere else. Para historiadores, existe essa grande questão de onde é que esse nome Yahweh veio, né? Porque era desconhecido. So in a way, I would have a new answer in saying that Yahweh was identified with a group from the Shasu people who lived far away and were pastoralist nomads. Então, como resposta a isso, o Dr. Fleming teria essa questão de que Yahweh é o nome de um grupo que vivia no interior, né? Que será o termo então que usamos aqui para descrever um povo que estava mais afastado. Assim. Certo. Não, é porque na obra dele, na última parte, vou colocar aqui, inclusive, o que ele colocou na obra dele, aqui é posto que talvez, por exemplo, aqui no último elemento que ele coloca aqui, esse é um vav como se fosse um kamat final, represente nós. Então, marca isso aí para eu conseguir enxergar. Podes marcar? Espera aí. Deixa eu aumentar mais. Aqui é o vá final, o vá. Aqui. We don't know the vowel. Isso, não sabemos a vogal disso daí. In fact, like you can see, I talked to Thomas Schneider about the vowel. Como você pode ver, falei com Thomas Schneider sobre a vogal. Certo. E ele, ao que eles conseguiram chegar, parece que tem algo. É possível que o vá final aqui represente nós, correto? The conclusion you came was that it's possible that this vá means us. No, not that. For one, I mean, this is probably Thomas. The question, I think, it's not what it means; it's just how it sounds, right? So, is it an a or an a? A questão não é o que significa, mas como soa. Is it what? An a or? A or a. The last vowel. É por isso que ele colocou, é possível, né? Sempre no campo da possibilidade. Yeah, that's what you wrote there. Is it possible? It's not a conclusion. It's just talking about that. Sim, porém, porque, por exemplo, você tem tá, que você tem tá, chá, aí chasu, chá, né? O shin, vou fazer melhor para ele. Nesse caso aqui, por exemplo, o Kister, ó. Por exemplo, ó, tá, né, que aí você tem, cadê, tá, aqui, ó, tá, aqui, tá, no caso, o shin, peraí, o shin, tá, chá, poderíamos dizer que seria um chasu, digamos assim, yes, chá, aqui igual um a, né? Um kamat. No caso, um kamat. Yeah. But the... Yes. Yeah, that's thing is, that's the vowel we're talking about. Yeah, that's the vowel we're talking about. Só para entender algo.
Professor Marcos, você está tentando fazer uma relação de como soa o taxa sul, sendo que tem aquele trezinho aí, né? Eu não sei. Exatamente. Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. O som é de A no taxa sul, porque tem aquele trezinho, né? Exatamente. A tua questão é se seria o mesmo com Yavai, onde tem esse W, onde tem o Vav e o trezinho, né? So what Professor Marcos is saying is that is there a relation between Tasha Su because it has that I don't know that symbol or letter that looks like number 3. Exactly. Yeah. Okay. Is there a relation between Tasha Su that sounds like A with that number 3? Only with the sound. Yava, just only the sound. Only the sound. It would be like it has the same letter. It's only the sound. But it's the same sound? It's the same sound. Tá, o Mr. Fleming, né, Dr. Fleming, disse que o som é o mesmo. But now I have doubts. I'm just here to translate that. I have some doubts. It's the same sound, but not the same. There's no connection of meaning. Tá, não tem conexão de significado. Essa era a minha dúvida. Isso. Não tem conexão Fala para ele que Yahvé abençoe ele por essa iluminação. Que Yahvé abençoe ele por essa iluminação. God bless you because of this explanation. Não tem o mesmo, a mesma conexão, significado, mas o som, o soar é o mesmo. Essa era, porque exatamente como ele diz na obra dele, que há por isso que eu falo, no campo da possibilidade. Há uma possibilidade dessa última, dessa última consoante, com esse símbolo, né, que é o que tudo indica, pode ser um kamats, possa ser algo como nós, talvez, aí a pergunta, talvez possamos nos aproximar de uma possível interpretação de nós, os que vivemos na Terra Chassu, ou não? Isso naquele Vav com 3, né? Isso, okay. nós os que vivemos na Terra Chassu. You say that's why you say that if it is possible, you're not concluding something like it's exactly that thing. You're saying it's possible right there, like you wrote that. And is it possible that that Vav with the number 3 there, I don't know how to spell, might be Vav com kamet. Vav with kamet might be us. For example, us people, us people of nos, right? Yeah. Okay, no. But if if it was us, it would be like our. No, it's true. If it were true, then the verb could have an object that would be us, like you say. But this is Schneider. This is Schneider, and he's saying this is Schneider's thought, right? Yeah, it's Schneider's thought. Okay, o pensamento do Schneider aí. But it doesn't. So let me get if I got it. It doesn't mean us people of Java. It doesn't mean that. Is that a thing? Okay. No, it would just be that the name. Like I don't know. The problem is we don't know what the verb is, and so the vav with the kamet, we don't know what it means actually. That's right. Let's say the verb meant to live. Okay. And then what if it meant like, may he give life? May he give life. He give life. And if Schneider was right, then it could mean, may he give us life. Se o Schneider tiver certo, isso pode significar pode ele dar vida, pode ele nos dar vida, porque poderia ser pronunciamento do verbo ser, como o Dr. Fleming tinha dito, ou vida. Então, não tem algo concluído ainda aí, né? São interpretações que estão sendo feitas em cima desse verbo. Não, esse é o ponto. Aqui é isso, é a questão das possibilidades, entendeu? Yeah, então, that's the point. Professor Marco is just talking about the possibilities with these symbols there, with the vav and the kamet. Certo. Ele quer fazer alguma conclusão? Já sou 1h30 de live praticamente. Ele quer fazer alguma conclusão? Okay, Mr. Collins, do you have a conclusion with all of this? Something to talk about this? I think we are finishing right now because it's 1 hour. We have 1 hour of live stream.
No, I mean, so I appreciate your interest. It's Agradeço I a vosso guess interesse. I hope that for people who wonder about the roots of Christianity and Judaism, that it can be interesting to realize that I guess even names for God that we think of as being eternal have actual historical origins, that they have a story, like a past story of how they began, that may not be the same as where they ended up. É bom sabermos, é importante para as pessoas que correrem atrás do que seria a origem do cristianismo e do judaísmo, saber que até esses nomes tiveram uma origem, nomes que inclusive é usado para a divindade, claro, né? Tiveram uma origem, não que seja algo eterno. What's the last thing? You said, I forgot about it, sorry. I mean, wherever you left off, but I mean that the beginnings of things may be different from how they ended up. O começo das coisas podem ser diferente de como eles terminaram. No caso desses nomes e afins. Yes. Even for the names of God. Mesmo para os nomes de Deus. Yes. I hope this is okay for you. It was fun to try to communicate across all the distance in language. Espero que tenha sido legal para você. E foi divertido também ter essa questão de tentar se comunicar assim à distância, né? E com essas diferenças nas línguas. Muito bom. Eu queria pontuar aqui uma questão o porquê de eu trazer Mark Schmidt, John J. Collins, Daniel Fleming, porque são pessoas que eu já leio, por exemplo, o Dr. Daniel Fleming, eu comecei a ler as obras dele desde 2017. Passa essa mensagem para ele, eu quero que ele frise isso daí. Passei a ler as obras dele desde 2017. He said to the audience that it's important to bring here scholars like he brought here Mark Smith, J.J. Collins. He brought you right now here. You're here with us. We're grateful for that. And he said that he started reading your books since 2017. Hi. E para mim é uma honra poder saber que, é uma honra recebê-lo aqui no meu canal. And it's an honor to receive you here in his channel. E sou, sim, um grande divulgador dos trabalhos dele, das obras dele. E o importante é que todas essas informações, tá? Todas essas informações, infelizmente, temos uma problemática aqui no Brasil, tá? Frisa isso para ele, temos uma problema. Pode frisar exatamente isso aqui. He said that he's a great promoter of your work here in Brazil, and that's true because I'm part of this audience. Yeah, I learned about it. I learned a lot with him, and there is a problem here in Brazil. Pode continuar. Arqueólogos, né? Ou não sei se ele conhece Rodrigo Silva. Se ele já ouviu falar. There's a problem here in Brazil that we have some archaeologists, for example, Rodrigo Silva. I don't know if you know him. Yeah, I think so. Or I know who he is. Ok, ele tem mais ou menos uma ideia, sabe mais ou menos quem ele é. Que, com todo respeito, ele distorce informações, essa é a grande verdade. He distorts, I think that's the word distorcer. He distorts a lot of information when it comes to this kind of subject. Por fatores fundamentalistas. Because of his fundamentalist beliefs. E isso gera conflitos com as informações que nos é passado lá de fora. And it conflicts with a lot of information that a lot of you scholars bring to us here in Brazil. Por exemplo, informações como do doutor William G. Dever.
information, for example, like of William Jane Dever. Que fala sobre, só explica para ele que é só um adendo que eu estou fazendo, e a importância dele está aqui no meu canal, tá? Yeah. What it's trying to say that it's important you're present here in this channel because you are a very great scholar. He appreciates you too much. I believe the audience appreciates you too much. And there's a conflict between information that we have here of some archaeologists, for example, Rodrigo Silva, that distorts a lot of information when it comes to this field of study. So you guys, for example, you, Dr. Fleming, Mark Smith, J.J. Collins, you bring a lot of Conrad Smith. I have all of their books there. Yeah. They're there. No, I know all of them. Ele conhece todos eles. You bring a very rich and important information that... Sim, pode continuar. E, por exemplo, questões de datação, como, por exemplo, Jericó. For example, like in dating, dating, acho que é isso aí. Jericó, dating. Jericó. A datação que parece da última queimada de Jericó de 1500 a.C., 1400, e que, por questões fundamentalistas, o próprio Rodrigo Silva tenta distorcer. Okay, for example, you guys bring information like dating, an example like Jericho. I think that's how it's pronounced. Yeah. The dating of Jericho. You guys bring the real information about this, you know? And unfortunately, we have people like Rodrigo Silva that, because of this fundamentalist beliefs of his religion, right, he distorts this kind of information. E o doutor William J. Dever, em sua obra intitulada Arqueologia Enterrou a Bíblia, in his work called Archaeology Buried the Bible, ele faz uma afirmação da datação possível, ou melhor, da melhor datação, que é 1500. He talks about a possible dating of datação de Jericó, né? Isso, da queimada. That is destruição. That is the 1500s. The destruction of Jericho, né? A destruição de Jericó. Yes. That dates around 1500s. E a arqueologia não fala de uma data de 1300 por aí. E a arqueologia não fala de uma data de 1300. Certo? E ele omite essas informações, às vezes, intencionalmente. Quem traz essa informação de 1300 é o Rodrigo Silva, né? Na verdade, ele fala que há um debate sobre a datação, mas ele omite, ele não fala, ele omite. Ele faz uma omissão. Há uma datação que data do século XV, a destruição de Jericó no século XV, antes da Era Comum. E o Rodrigo Silva omite isso daí, né? Isso. Okay. Isso. There is a dating in Jericho, for example, that dates in 1500, and Rodrigo Silva, unfortunately, hides this kind of information. O que prejudica o acesso às informações e a importância de trazer acadêmicos com prestígios, né, com um trabalho sério como o Dr. Daniel Fleming, Mark Schmidt, Collins, é importante porque, infelizmente, parece haver uma contaminação. This kind of thing that Rodrigo Silva does, for example, damages the great information you guys bring in here. So that's why Professor Marcos, it's great again to have you here to give voice to you guys here in Brazil. And sim, pode continuar. Então, é só apenas um adendo para ele entender a importância que é trazer, tá? E foi muito difícil, né? Desde o ano passado eu estou tentando trazer aqui, mas eu compreendo que é pelo trabalho sério que ele faz. He's just pointing this because for him, and I believe for the audience too, it's very important for us to have you here, a scholar. And I don't know if it is okay to say that, but you will be, for example, an outside scholar. That's right, something like that. Also the other thing that I would
say is, I mean, Mark Smith and I especially have enormous respect for faith and people of faith, but we want to take the Bible as it is. We want to look at it in all of its. We love studying the Bible, and we love digging into this complicated, wonderful collection of writing from the background of our faith. Okay. But if it does not look the way we expect, then we go with that. Like, we never deny the truth. Like, we never deny what we find. And this is what's terrible, is that people who want to say that they're standing up for the truth and the faith, but then they deny what's in the Bible. O Dr. Fleming, o Mr. Fleming, falou aqui que ele, como seus colegas também, como por exemplo Mark Smith, tem um enorme respeito por aquelas pessoas que professam sua fé. Só que quando, no que tange ao estudo da Bíblia, eles não podem negar aquilo que as evidências apontam e que é a verdade. Eles só simplesmente gostam de estudar a Bíblia, se aprofundar nessas questões complexas, para trazer simplesmente aquilo que a Bíblia realmente está nos dizendo, né? You may continue, please. Sorry. O último ponto, fala para ele. Não, deixa ele continuar. Ah, ele não terminou. You may continue, please. No, that's good. Ok, you done? Ok, tá, pronto, ele parou por aí. Tá, é o último ponto, fala para ele que é o último ponto só que eu vou falar e aí a gente... That's the last point he's going to talk about, and then we're going to finish. Por exemplo, Chassu Yavá é uma unidade dentro da terra Chassu. Yes, até aí tudo bem? Is it Chassu Yavá a unity inside of a land of Chassu? More, yes. I mean, I think in the text, yes. Yes. Sim. O Rodrigo Silva, ele diz que os Chassus eram todos grupos pastoris. Isso distorce a informação. Esse é um ponto, por isso que é importante. Revisões como a do doutor Daniel Fleming, para elucidar. E isso abre outros leques. Entendeu? O Rodrigo Silva disse que os Chassus eram todos... Todos pastoris, todos. Os grupos pastoris. Todos. E isso é uma informação distorcida, né? And he pointed out, Rodrigo Silva said that Chassu was all of the pastoral group. And this is a distortion of the information we have brought. I mean, he doesn't sound totally wrong. Like, so Chassu is their word for pastoral. Ele não está totalmente errado, mas Chassu é a palavra para. But the only text in all of Egyptian evidence that gives us names for Chassu groups is this one. And Yahweh is one of them. Just one correction here. It would be sheepers. Someone posted here in the chat, sheepers group. I think it's the right term to use, sheepers group. That's right, and not pastoral. Pastoral is good, but it's good? because it means the same? Shepherds. It's the same. The same. Okay. Okay. I think I was saying it wrong, but may you repeat the last part, please? I didn't understand it. So the word Chassu refers to all pastoralists, all shepherds. A palavra Chassu se refere a todos os pastores, no caso. But this land of the Chassu is something particular. Mas essa terra de Chassu é algo particular. And this is the only time in the evidence that somehow they knew the names of particular Chassu groups. That was the only time that they had the evidence? In all of ancient Egypt, it's the only time that they knew the names of groups, because the word Chassu is just a type. It's like
tribal or, Okay. you know, or pastoralist. It's not a name. Right? It's what would you say? Like it's a villager, or I'm just taking other names. Like it's a category. It's not a proper noun. It's not a name of a, like Brazil. It's not like Brazilian, which is a name of a group. Okay. So Yahweh is the name of a group. Like here's the analogy. If I said like Brazil in South America, or right, like, so Yahweh is the particular, and then there's the all and the particular. Yasu is the overall. Isso. O Dr. Fleming disse o seguinte, que Yasu, claro, pensem de novo com a analogia. Yasu era mais ou menos o seguinte, assim. Você tem a América do Sul e você tem o Brasil. Isso. Yasu não era um grupo assim como um todo, não era um nome que categorizava um grupo assim como um todo, mas tinha lá suas particularidades também, como o Yahweh. Então, isso daí que é o ponto. Exatamente. Mas o Yahweh era uma unidade pastoril específica. Yes, I think that's right. If I But Yahweh was pastoral. It was a pastoral group inside of the Yasu group. Yes. Right? Yes. Okay. Então, é isso. Então, assim, agora eu só vou explicar para a galera aqui. Esse é o ponto X da questão. Por quê? Porque quando nós levantamos a questão de que, não, por exemplo, Yasu era um grupo de pastores, o que isso leva a crer? Tenta empurrar isso dentro de uma visão fundamentalista, tá entendendo? Para que possa endossar outras questões baseadas na fé. Não é a fé que está em jogo. A gente não está falando da fé. A fé é algo que devemos respeitar. Mas é o idealismo, a ideia a ideologia que se tenta aplicar a essa interpretação. Entendeu, pessoal? Então, assim, Richter, eu agradeço a ele, tá, por essa entrevista que foi maravilhosa. Diga a ele que todos no meu canal, absolutamente todos, eu tenho certeza, todos, curtem o trabalho dele, tá? Fala para ele que pelo menos para 3.000, para ser mais exato, 3.833 pessoas já curtem o trabalho dele, pelo menos através do meu trabalho. So he said once again he's very grateful for this interview, for your presence right here. He said that everyone loves you and loves your work, right? And approximately... Except for Rodrigo Silva. Exceto Rodrigo Silva. He said that almost or approximately 3,800 people that are 3.833. 3.833 pessoas. Não, vamos arredondar, 3.800. He said that approximately 3,800 subscribers on his channel know you and like you because of your work. That's the thing. I just appreciate your interest. It's wonderful that you would be reading and thinking about these things. I'm going to be honest. I didn't know who was Mark Smith, who was J.J. Collins, who was Daniel Fleming, until Professor Marcos talk about them. And you're right, you're here. And most of your works, I'm starting to read it and learn about it because of Professor Marcos. I didn't know you guys exist. I'm going to be honest. Why it's because of him, I know you, and I know your work too. It's been a pleasure. Okay. And so thank you, Professor. It's Marcos, is that right? So thank you very much. And also, what was your name as the translator? You did an amazing job. Richter in English. In Portuguese, in Portuguese it's Richter, but in English it's Richter. Richter is okay. Richter. Okay. But you did great. Thank you very much. I'm nervous, as I said before, but thank you. Oh, it's very hard. Pedido para ele aqui, se não for pedir muito, pergunto se não for pedir muito, se ele conseguiria uma pontezinha com William G. Dever. É possível ou não? É muito difícil. Is it possible to make contact with William J. Dever, maybe to
come here. Oh, to ask him if... Aqueles que vai perguntar. No, I mean, I know him. I haven't talked to him in a while. Okay. So if Professor Marcos could send me just a one-line note saying, you are going to write to Deaver, then I'll try. I'll see if I can get in touch with him. Okay. Ele conhece o William... Yeah, go ahead. Okay, the pronounce is Deaver. Okay. It's Deaver, and also he's in his 80s now. Like, he's pretty 80s. old. Oh. Yeah, he's pretty old. But he might do it. Like, he's very famous, but he might do it. I would ask him. Okay. I don't mind asking. Okay, thank you very much. O Dr. Fleming disse que não tem problema, você pode mandar um e-mail para o Dr. Fleming, embora ele não fale, faz tempo que não fala assim com Deaver, né? E a pronúncia é Deaver. William Deaver. Deaver, é a pronúncia certa. Vai tentar entrar em contato com ele para falar com ele e ver se pode dar uma forcinha para aparecer aqui também. Yes. Mas você tem que falar com o Dr. Fleming primeiro. Manda um e-mail, uma notazinha para ele lembrar isso aí. Beleza? Ok. Beijo, um abraço. Diga a ele que eu tenho o máximo respeito e que ele está sendo culpado de estourar os meus cartões com as obras dele. So he said, here in Brazil, when you say beijo, it's like kisses. Hugs. Yeah, no. Say that. I used to live in France, which maybe you could tell, and it's the same. Okay, ele morou na França, ela também é a mesma coisa. Beijos, abraços. And he said that he's spending a lot of money buying your work. I'm going to spend too. I'm going to buy a lot of your work to learn more about Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Thank you very much, Dr. Fleming. Okay. É isso aí. Pessoal, poxa, foi muito legal, tá? Eu agradeço a todos, quero agradecer ao Richter, tá? Pela sua disponibilidade. Obrigado a todos que estiveram aqui. E é isso aí, pessoal. Agora, vamos tentar fazer a ponte com William G. Deaver, né? Eu falo G. Deaver porque é a pronúncia que eu falo aqui, mas é William G. Deaver. É bom pegar William Deaver. É bom pegar a pronúncia certa, né? Porque mas eu espero... Oi, desculpa. Não, é bom pegar a pronúncia certa dos nomes, porque para eles é assim, eles estão acostumados a mesmo assim, dessa forma. Certo. Então, assim, eu agradeço a todos que estiveram acompanhando aqui, tá, pessoal? Agora eu vou ter que retornar ao meu trabalho, vou fazer alguns trabalhinhos aqui, e eu agradeço a todos de coração e ao Richter. Depois tu me chama no privado, já manda aquele número lá abençoado para já a Vete abençoar. Espero que tenha ficado claro, tá, pessoal, sobre o trabalho do Dr. Daniel Fleming. E é isso, pessoal. A ideia aqui, né, é tentar abrir caminhos, abrir fronteiras. Já temos uma possibilidade de trazer o William Deaver aqui. Vocês já imaginaram? Um arqueólogo, um dos maiores arqueólogos do mundo. Literalmente, tá, pessoal? Ele foi considerado um dos melhores e um dos maiores arqueólogos do mundo, em se tratando de arqueologia do Levante ou arqueologia do Antigo Oriente. Então, assim, isso daqui, pessoal, só é possível graças a pessoas como o Richter, que me deu oportunidade no canal dele, pessoas que abriram fronteiras para eu poder divulgar o meu trabalho. Valeu, Richter, valeu. Pessoas que me deram oportunidade, como vocês, de estarem aqui proporcionando esse tipo de conteúdo. Como eu falei, lá fora, a interpretação bíblica, e eu peguei justamente nesse ponto do nosso arqueólogo brasileiro, né, que temos aqui, né, porque é justamente para vocês entenderem que lá fora, essa interpretação, pelo menos nas grandes academias fundamentalistas, elas não... fundamentalista não, essas interpretações, ou melhor, essa teologia acadêmica, de uma forma bastante neutra, ela não tende a minar a fé das pessoas, não é isso. Eles tentam trabalhar com aquilo, com a literatura bíblica. É uma obra literária. E trabalhar isso aqui, pessoal, não é simples.
Não é simples. Então, a arqueologia, por isso que, quando nós falamos disso aqui, ó, isso daqui é só para crítica textual, análise interna da Bíblia. Isso daqui é uma análise interna da Bíblia. A história, conforme contada, ela tem que ser interpretada por um todo no Antigo Oriente. Hoje à noite farei uma live onde vou pegar os pontos, por exemplo, dos ritos de Levítico. Se eu perguntar alguns aqui, cristãos principalmente, qual era o cenário, o contexto histórico dos ritos? Quer ver só uma coisa? Alguém sabe aqui, com todo o coração, tem um rito lá em Levítico 1, onde as pessoas, quando iam oferecer um animal para entregar a divindade, ser sacrificada, tinha um gesto que a pessoa fazia, que era passar a mão na cabeça do animal. Vocês sabem por que a pessoa fazia isso? Alguém aqui sabe responder? De coração, deixa essa pergunta aí. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Que eu vou responder essa pergunta aí. Falei maior questão de responder para vocês poderem entender o porquê dessa questão de passar a mão na cabeça do animal. Eu vou responder para vocês com toda certeza e clareza, tá? Eu vou responder com maior clareza. Sabe por quê? Porque no Antigo Oriente, tá, principalmente nos rituais hititas, olhem, quando um animal ia ser sacrificado, existia uma crença de que quando a pessoa passava a mão no animal, é como se ela estivesse assinando ali no animal, deixando a sua identidade, e é para a divindade reconhecer lá no seu mundo celestial, e ela reconhecer que estava, é como se fosse uma assinatura pela pessoa, para a divindade. Ora, mas se Deus era onipotente, onipresente, por que ele não reconhecia? O sacerdote sacrificava e a pessoa tinha que passar a mão para, é como se fosse um bilhete, mandando um recado para a divindade, que aquele animal era dela, para a expiação do pecado dela. Entende? Vocês entendem? Então, tudo tem um significado. Tudo. A ideia dos pães ázimos, eu não vou dar muito spoiler, não, porque hoje eu vou eu vou mostrar muita coisa para vocês. Tá? Então, assim, muita coisa não é questão da fé. A fé, gente, eu não sou ateu, o profeta tem a minha fé, só não fico falando, eu trabalho de forma neutra. Quando eu vou fazer uma pesquisa investigativa, eu preciso entender o contexto daquela pesquisa, daquele daquele texto. Vou mostrar muitas coisas para vocês aqui hoje, tá? A live será possivelmente às 22 horas, tá? Porque eu quero falar um pouco sobre esses ritos. Muita gente me cobrando, pô, professor Marcos, tem tempo que o senhor não faz uma live assim, muita gente vem me cobrar. Muita gente vem me cobrar. Mas é para a gente poder analisar. Não minar a fé das pessoas, não é minar a fé das pessoas, eu não quero isso. Eu quero que as pessoas tenham sua liberdade de expressão, eu quero que as pessoas, só não podemos fazer o que acontece na academia brasileira, que é o quê? As pessoas tentarem impor seu fundamentalismo. Como nós ouvimos, né, a Bíblia está acima da ciência, e aí precisamos respeitar ambos, cada um no seu quadrado, entendeu? A gente precisa ter essa ideia, tá? Então, tudo isso eu vou tentar mostrar hoje. Como eu já falei da oferta queimada, do holocausto, que o holocausto era uma questão ali de ugarite, tá? Exatamente. Quero que, antes de mais nada aqui, eu quero dizer ao Palear que eu respeito a fé dele, tá? Só que inúmeras vezes
Ele foi desrespeitoso, mas ele vai continuar aqui no canal, sinta-se à vontade, tá, Palhar? Só mantenha o respeito, eu peço a todos que mantenham o respeito, tá, pessoal? Tá, então, enfim, o filósofo, ele já tem lá a obra lá, ele sabe, vou trazer, tem mais coisa, sobre os pães ázimos, um monte de coisa, tá, gente? Então, agradeço a todos aí, 103 pessoas na live ainda assistindo, agradeço a todos pelo carinho, pelo respeito, tá? Muito obrigado a todos, tá? E, de repente eu falo sobre isso, o Ítalo, tá? Exatamente. No Brasil, isso aí, Leandro, bom comentário. Lá fora, se o cara fala besteira, ele fica queimado na comunidade de arqueologia. No Brasil, a arqueologia só agora tem pouca visibilidade. Na verdade, a maioria dos brasileiros não liga para arqueologia. E é um ponto importante que você levantou. Obrigado, do Morelli, obrigado. Mais tarde eu espero vocês aqui na live, eu vou abrir live para a galera entrar. Tá, pessoal? Vamos comentar. Putz, faz isso comigo não. Faz isso comigo não. Sim, vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre isso, tá, pessoal? Por exemplo, você sabia que existiam ritos ali no Antigo Oriente que as pessoas, por exemplo, questões de animais imundos, tá? O que eles faziam? Eles sacrificavam animais, tá? Sacrificavam animais e cavavam buracos no chão para oferecer a deuses do submundo. Isso no Antigo Oriente, tá, gente? Antes de Israel. Já tinha um conceito de submundo, mas não era como o cristianismo ressignificou, nem o zoroastrismo. Tá? Então, tudo isso existia no Antigo Oriente, na Síria principalmente, hitita, tá? Entre os hititas. Tá? Então, eles cavavam buracos ali no chão para oferecer sacrifícios de sangue às divindades do submundo. Entende? Então, tudo isso eu vou tentar trazer hoje de forma bem técnica. Tá bom? Tamo junto, meu filho. Tamo junto, tá bom? Então, gente, obrigado a todos aí. Poxa, valeu, filósofo de internet. Obrigado, tá? Tamo junto aí, tá? Então, agradeço a todos aí pelo carinho, pessoal. Deixa eu ir lá que eu vou trabalhar um pouquinho, mais tarde eu volto, tá? Então, obrigado aí a todos. Espero que tenham gostado da entrevista. Olha, gente, quem sabe a gente vai trazer o William Dever aqui. Vocês já imaginaram, gente? Acho que nesse dia aí, né, nós vamos formar o quarteto. Mark Schmidt, John J. Collins, o Daniel Fleming e o William Dever. Lembrem-se que eu prometi que ia trazer o Fleming. Trouxe. Tá? Eu vou aparecer, cara. Eu tô meio atarefado que eu tô estudando pra caramba. Tá? Eu tô estudando, cara. Eu tô caindo pra dentro. Tô elaborando alguns artigos aqui de autoria minha para poder publicar no academia.edu e vou fazer uma resenha dessa obra do Daniel Fleming. Vou enviar para ele primeiro e vou publicar no academia.edu depois, entendeu? Essa resenha. Então, eu estou me dedicando a isso. E questões linguísticas também, né, gente, que eu estou precisando me aprofundar, tá? Agora sim, estou bem mais preparado para... Não, aí não. Eu não tenho essa audácia, não. Vocês perceberam? Olha, gente, vocês perceberam que o Daniel Fleming, cara, ele citou o Schneider. Depois vocês pesquisem quem é o Dr. Schneider. O cara é fera em linguística. Olha, ele ainda assim não concorda muito com o Schneider em alguns pontos, mas vocês percebem que ele traz as pessoas que são feras, e ainda assim há problemáticas na interpretação do nome. Aí vem um monte de gente, não é isso aqui querendo bater o martelo, é isso que eu quero mostrar para vocês. Que na academia ninguém bate o martelo, a não ser que há inúmeras concordâncias ali, não tem como escapar, mas
Cara, esses pontos são muito obscuros, você não tem como bater o martelo, tá? Não tem como bater o martelo. E aí eu concordei com o Jacob, inclusive, na questão do aquele que vive, ou vida. E há, ou vá, né? O vá ali quer dizer nós, né? Que ele pode ser uma possibilidade, nós os que vivem, ou que vivemos, né? Já que você tem um terminativo, um pronome singular na terceira pessoa do singular, ou do plural, né? Um pronome na terceira pessoa do plural, nós, ou da primeira pessoa no plural, nós, né? Então, nós, quem? Os que vivem ou que vivemos, entendeu? Então, ele, apesar de tudo, ele chamou várias pessoas para elaborar o trabalho dele. É um trabalho técnico, gente. Mas o que se descobriu a priori? Que Yavá não era uma divindade, era um nome de um grupo pastoril, os Yavá da terra Xassu. Vocês entenderam? Então, é o ponto-chave da questão. E eu mostro na prática, por isso que eu falo. A galera que diz aí, não, pode me sabatinar, cara. Mas assim, vamos escolher um tema e me sabatina. Se ficar pegando pergunta aleatória, depende do que você vai perguntar. Às vezes o cara vai me falar de filosofia, aí de filosofia, aí eu chamo esse cara aqui, ó. O cara manja muito. Ou chamo a nossa Atena, tá? Eu não tenho muita coisa com filosofia, eu estou me aprofundando. Digo que estou me aprofundando, então estou me aprofundando. Mas, vejam bem, vocês observaram qual a diferença de você fazer uma entrevista de alguém que você estudou a obra dele e você mostrar para as pessoas o ponto X, olha, esse ponto, o senhor falou isso na sua obra. Isso, tá? Ou o Iago, tem hora que ele fala que eu boto no Google o tradutor, porque ele fala 1 quilo, eu não entendo 100 gramas. Eu faço a pergunta objetiva, eu não fico indagando se ele está certo. Olha, tá vendo? Mas, eu pergunto, mas há um consenso? O que a academia diz? O que se interpreta? É assim que se trabalha cientificamente, analiticamente, digamos assim, né? Não é você querer se mostrar, mas é você mostrar para o seu convidado que você estudou a obra dele de fato. Exatamente, Aninha. É isso aí. Na verdade, já era o nome dele, entendeu? Tá? Então, obrigado. Então, assim, eu estudei a obra dele, eu me debrucei nos trabalhos dele, pessoal. Eu me debrucei. Tem um outro trabalho aqui. Deixa eu só responder o menino aqui. Eu já estou indo já, tá, meu filho? Tem um outro trabalho aqui que eu mostrei para ele que eu vou estudar a fundo. Tá? Eu vou estudar a fundo. É esse trabalho aqui, ó. Cadê? Esse aqui. É esse aqui, pessoal. Isso aqui é um trabalho, olha, é muito técnico. Aqui, ó. Espera aí. Aqui, ó. Tá na página 39. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui onde ele fala sobre os apirus? Tá vendo? Aqui, ó. Ele fala sobre os apirus. Entenderam? Aqui, ó. Essa obra, ela é muito técnica. É muito técnica. Eu estou pensando até em pagar o Richter para me explicar, tá? Para me explicar sobre essa questão aqui. Sério mesmo, pagar o Richter para fazer uma tradução perfeita, tá? Então, assim, é aquilo, pessoal. Eu quero montar um aparato técnico muito bom, principalmente aqui, ó.
Aqui já é outra coisa, que é questão de, por exemplo, o refill, né? Questões causativas no refill. Questão de verbo. Tá vendo aqui, ó? Aqui é questão de verbos. Então, eu vou estudar essa obra aqui. Nem que eu fique 1 ano e meio, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, traduzindo e pegando as partes aqui no texto hebraico, colocando, copiando para estudar. Mas eu vou estudar essa obra aqui. Tá? Aqui fala de Ugarit, isso aqui é um compilado de teses e dissertações, pessoal. Tá? Então, assim, quando eu me proponho a entrevistar alguém, é porque eu estou preparado para fazer as perguntas. Eu fiquei nervoso na live do Dr. Mark Schmidt, mas na do John J. Collins eu já fiquei mais tranquilo, tá? Entendeu? Valeu, Arthur. Tamo junto. Obrigado, meu querido. Sim, quem sabe, né? Trazer o Israel Finkelstein. Por isso que eu falo. Aí eu vou e fico perdendo tempo com esses camaradas aí. Não dá, gente. Eu tenho coisa mais séria para trazer para o meu público, que são pessoas como vocês, que merecem uma audiência, como eu trouxe aqui o meu professor. Vocês já observaram que eu já trouxe 4 doutores aqui totalmente capacitados, inclusive um era pastor, o doutor Márcio Simão Vasconcelos, meu ex-professor. Aí eu trouxe o Mark Schmidt, Fleming e o doutor Márcio Simão. Não, pelo amor de Deus, mano, aí não, aí eu fecho o canal. Se for para fazer, quer que eu feche o canal, fecho. Só você falar, eu trago ele e fecho o canal na hora depois, tá bom? Então, exatamente, é isso aí, terraplanista, tá? Eu não digo nem terraplanista, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não é a pessoa ser terraplanista, é a pessoa ser fundamentalista. Eu não tenho problema com terraplanista, é a cosmovisão de mundo, até a cosmovisão de mundo dele. O meu problema está nas pessoas fazerem o que fazem. Tentar empurrar a goela abaixo uma coisa que, por exemplo, o Eberlin faz, né, outras pessoas fazem. Então, pessoal, minha pesquisa é uma pesquisa séria. Eu tenho os meus problemas, às vezes, pessoais, que, infelizmente, eu não sei, eu estou aprendendo a separar, né, porque eu sou uma pessoa verdadeira. Se eu tiver com um problema pessoal, eu não consigo abrir live. Vocês viram que eu fiquei praticamente 2 semanas sem abrir live? Se eu tiver com um problema pessoal, eu não consigo abrir uma live, eu não consigo vestir uma... Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Entendeu? Eu não consigo fazer isso. Eu sou uma pessoa que procuro transparecer verdade. Eu não consigo ter dupla personalidade. Entendeu? Então, esse é o meu trabalho. Agora, a pessoa faz zoação, faz brincadeira comigo, eu levo numa boa. Levo assim, né? Faz parte do jogo. Foi até o que eu falei lá no... foi o que eu falei lá no vídeo. Né? Lá no grupo, perdão. O que eu falei no grupo. Faz parte do jogo. A galera vai me zoar, né? Cobriram minha cara com uma carinha de palhaço aí no vídeo. Show de bola. Tá? Vou ver, Edu. Entendeu? Então, assim, poxa, você vê, fiz uma parceria legal com o Richter. Eu e o Richter tá assim, ó. Eu e o Richter estamos assim. Entendeu? Então, assim, não é isso mesmo, Sebastião. Não compensa perder tempo, não compensa eu me desgastar. Um debate onde as pessoas, não, eu ganhei, não, olha como eu sou melhor do que você. Isso não é debate, gente. Ou então um debate que a pessoa só quer falar de linguística, não vai debater o contexto histórico, social. Eu não perco meu tempo mais com um debate
beleza, linguístico até você pode discorrer, entendeu? Mas o que eu vou ganhar com isso? Tá entendendo? O que vai trazer de benefício para o meu... não sei o quê, olha... Gente, eu esqueci de agradecer a todos aqui pelo superchat, mas sintam-se agradecidos e me perdoem se eu não conseguir extrair essas perguntas. Mas quem sabe, né, Esther? Quem sabe? Entendeu? Então, assim, mas eu espero, assim, não tem como eu tomar todo o tempo do convidado, ele é um cara ocupado. Eu estou há mais de um ano tentando uma entrevista com ele, foi muito difícil, gente, foi muito difícil. Foi complexo. Então, galera, obrigado aí a todos aí, espero que compreendam, muito obrigado pelo carinho, ótimo final de semana a todos, muito obrigado, fui!